E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto da nossa aula vai ser sobre gravidez. A gente vai falar um pouquinho sobre a fecundação, a gestação até acontecer o parto, né? Então, durante a relação sexual, o homem vai liberar os espermatozoides dentro da vagina da mulher. Esses espermatozoides, eles vão nadar, né? Como a gente fala, eles vão se deslocar, ser encaminhados até chegar na tuba uterina. Lá na tuba uterina, ele vai encontrar o gameta feminino, que é o ovócito, né? Que assim ocorre a fecundação. Então, chegou o espermatozoide, encontrou esse ovócito, ocorreu a fecundação formando uma célula ovo, ou que a gente chama também de zigoto. A partir desse momento que acontece a fecundação, vai iniciar o desenvolvimento embrionário. Então, o embrião começa a ser formado. Então, ele continua se dividindo até o momento em que ele se desloca da tuba uterina em direção ao útero. Então, ele vai lá fazendo todas as divisões dentro da tuba uterina até chegar no útero. Como que acontece esse deslocamento? Através das contrações musculares, né? E também do movimento de pequenos cílios, que é como se fosse várias perninhas, né? Que existem no interior, dentro dessa tuba uterina. Então, ajuda a deslocar também esse embrião. Depois disso, quando chega lá no útero, vai acontecer a nidação. O que é a nidação? É o momento que o embrião ele vai se fixar no útero. Então, acontece a fixação do embrião lá no útero, que a gente chama isso de nidação, ou também de implantação. Então, para a mulher não menstruar mais nesse período de gravidez, né? O corpo ele começa a aumentar a produção de progesterona, que é aquela que está preparando o corpo da mulher para a gravidez. Então, seus níveis de progesterona ficam muito elevados. E um novo hormônio começa a ser produzido. Esse hormônio a gente chama ele de HCG. Então, a placenta, né? Que vai fazer parte, que vai ajudar nessa gestação, né, para poder ligar, né, e fazer toda a alimentação desse bebê, ela começa a produzir esse hormônio. Então, depois que fica ali acomodado dentro do útero, o embrião já conseguiu se fixar, tá direitinho, ele continua sofrendo várias divisões celulares. Então, as células deles conseguem, né, continuam, na verdade, a se desenvolver e começa a alterar todo o aspecto, tanto externo quanto interno dessas células. Então, durante todo o período de gestação, o embrião ele vai se desenvolvendo, ele amadurece e ele começa a ser chamado de feto, até estar totalmente formado e acontecer o parto, né? Então, dentro do útero da mulher, no início da gestação, vai desenvolver algumas estruturas exclusivas que vão proteger e vão nutrir o bebê. Então, nós temos os anexos embrionários. O que são os anexos embrionários? É a placenta, o cordão umbilical e a bolsa amniótica. Até que vocês podem grifar esse pedacinho também, tá? Então, esses três são super importantes para proteger o neném e para ajudar na nutrição, para o alimento chegar até o neném, para o oxigênio chegar até o neném. Então, para poder chegar até esse feto, ocorrer as trocas gasosas, né? A entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. E também para acontecer essa nutrição. Então, nós temos o cordão umbilical que vai ligar o neném à mãe. Esse cordão fica ligado na placenta, que vai ficar toda em volta, né, da bolsa amniótica, que vai ter um líquido amniótico que vai fazer a proteção do neném. A gestação nos seres humanos dura em média 40 semanas, cerca de 9 meses mais ou menos. Então, durante todo esse período, a mãe ela tem que ter um acompanhamento adequado, fazer o pré-natal, que são os exames, né? Todo mês está fazendo os exames de rotina para saber se está tudo bem, se a criança está se desenvolvendo certinho. Então, esses exames, fazer o pré-natal é de extrema importância, tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde do neném, para poder saber se tudo está indo, né, conforme tem que ser. Então, é muito importante que se faça o pré-natal, não deixar de fazer o pré-natal quando acontecer a gravidez. Quando nós temos o parto natural, o neném ele vai sair, né, pela vagina e vai ter contrações muito fortes, onde o útero ele começa a empurrar o neném para fora, começa a empurrar o feto para fora.
do corpo. Então, para isso acontecer, o neném tem que estar numa posição que ele fica de cabeça para baixo, né? Onde essa parte da cabeça é o que vai sair primeiro. E ele começa a fazer, ele até ajuda também, né? Fazer esses empurrões. E o útero começa a fazer essas contrações que são bem fortes, né? Para poder expulsar o neném, para poder tirar esse feto, mandar esse feto para fora do bebê. Para o bebê, ó, fora do corpo da mulher. Quando a mulher não tem passagem, né, não consegue passar pelo canal vaginal da mulher, ou ela tem algum tipo de problema de saúde, é recomendada a cesariana. Então, o neném, o feto, ele vai ser removido do útero através de uma cirurgia. Então, faz um corte aqui na barriga, eles retiram o bebê e depois costura novamente. Então, entre um parto e outro tem vantagens e desvantagens. O parto natural, que é o parto normal, ele tem muitas dores, né? Mas ele acaba tendo menos complicações. A mulher não precisa passar por uma cirurgia, não precisa de anestesia. Então isso acaba fazendo que ela não precise de muitos cuidados depois, né? O pós-parto é mais tranquilo. No parto na cesariana, a mulher depois tem que ter um pré-operatório, porque ela tá cheia de ponto, ela foi metida, houve uma cirurgia. Então tem que ter alguns cuidados para não acontecer inflamação, nenhum tipo de infecção. Então assim, o parto natural acaba doendo mais, mas é basicamente o que acontece ali e depois não tem tanta coisa para poder se preocupar. A cesariana tem que passar um período ainda, né, se preocupando com a cirurgia que foi feita. Como que descobre como é a formação, né, do sexo do neném, se ele vai ser menino ou menina? Então, para poder definir o sexo biológico, durante a fecundação, ele é determinado, o sexo, né, ele vai ser determinado por um par de cromossomos. Os homens, eles têm 2 cromossomos sexuais, a gente chama eles de X e Y. Com os espermatozoides, eles carregam metade desses cromossomos, ou seja, alguns espermatozoides vão carregar o cromossomo X e outros vão carregar o cromossomo Y. O mesmo espermatozoide, ele não vai carregar os 2 cromossomos. Então, uma parte dos espermatozoides que são criados pelo homem vai estar levando o cromossomo X e a outra parte vai estar levando o cromossomo Y. Na mulher, são 2 cromossomos X. Então, nós não temos cromossomos diferentes. O nosso é X e X. O homem é X e Y. Por isso, quem acaba definindo o sexo é o homem, né? Infelizmente. Mas, né? Então, todos os ovócitos da mulher carregam somente o cromossomo X. Quando encontra com o espermatozoide que está com o cromossomo X, o neném, o bebê, vai ser uma menina. Quando a fecundação ocorre com o espermatozoide que está carregando o cromossomo Y, o bebê vai ser um menino. Então, quem vai definir esse sexo vai ser os espermatozoides que vêm dos homens. Infelizmente, né? Então, o espermatozoide vai ser sempre responsável por isso. O que acontece na relação dos gêmeos? Como que acontece nessa formação de gêmeos? Existem as gestações que acontecem quando há mais de um embrião, né? Quando mais de um óvulo foi fecundado. Então, os gêmeos, eles podem ser 2 tipos. Os monozigóticos, univitelinos ou idênticos, que é a mesma coisa. Vocês podem encontrar esses três nomes, monozigóticos, univitelinos ou idênticos. E os gêmeos dizigóticos, bivitelinos ou fraternos. Os monozigóticos, eles vão se originar de um único ovócito. Então, um único ovócito foi fecundado por um espermatozoide e virou um ovócito só fecundado. Então, quando ele começa a fazer a divisão celular dele, o zigoto ele vai se dividir em 2. Então, ele vai formar 2 embriões do mesmo sexo e geneticamente iguais. Então, quando eu tiver gêmeos monozigóticos, que são originados de um único ovócito, fecundado por um único espermatozoide, então aconteceu aqui a divisão celular, o meu zigoto formou 2 embriões. Então, nos gêmeos monozigóticos, eles sempre serão do mesmo sexo. Então, vão ser 2 meninas ou 2 meninos
né? E vão ser idênticos. Eles terão aparências idênticas. Nos gêmeos dizigóticos, tem a liberação de mais de um ovócito durante a ovulação da mulher. Então, ela pode liberar mais de um ovócito. Então, isso faz com que esses ovócitos, que podem ser liberados 2, 3, né? Depende de cada mulher. Não é o comum, né? Não é que não seja normal, mas não é o comum. Mas pode ser liberado mais de um por mês. Isso tem a possibilidade de mais espermatozoides fecundarem aqueles ovócitos, né? Então, quando é fecundado mais de um ovócito, nós temos os gêmeos dizigóticos, que eles podem ser ou não do mesmo sexo, mas eles terão aparência diferente. Eles não terão aparências idênticas, igual no monozigóticos, tá? Então, eles podem ser do mesmo sexo ou não. Então, primeiro eu tenho um ovócito que se divide em 2 embriões, e aqui eu tenho mais de um ovócito que foi fecundado. Ó, igual aqui, ó, um ovócito, um espermatozoide. Um único óvulo foi formado, mas durante a divisão celular formou 2 embriões. Desses 2 embriões, teve 2 gêmeos idênticos do mesmo sexo. Aqui eu tinha 2 ovócitos, 2 espermatozoides, 2 óvulos fecundados, né? Então, formou 2 embriões e gêmeos dizigóticos, sexos diferentes, né? Ou podem também ser sexos iguais, mas a aparência é diferente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade humana. O ciclo vital do nosso organismo inclui a reprodução. Então, a gente foi criado para poder reproduzir, né? Para poder manter a nossa espécie viva. Então, antes do bebê nascer, vai começar a iniciar a formação de parte da sexualidade desse bebê. Então, ele vai saber a sua formação biológica, o seu sexo biológico, se ele vai ser menino ou menina. Então, isso é uma formação do seu sexo biológico. É aquilo que você vai nascer, qual parte, né, que você nasce, se você vai ser um menino ou se vai ser uma menina. A partir disso, a sexualidade ela vai se desenvolvendo com características específicas, né, de cada uma das fases que a gente já estudou. Que essas características elas vão se transformando até o fim da vida. Então, homens e mulheres, eles manifestam essa afetividade entre parceiros, essa sexualidade, de maneiras que, entre troca de carinho, demonstrando emoções, tem a questão da relação sexual. Então, isso vai acontecendo, né, de acordo com essa sexualidade, vai amadurecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, o contato íntimo entre as pessoas vem por uma série de fatores, né? Principalmente fatores culturais, são valores culturais, valores éticos, religiosos, as coisas que a gente aprende na família. Então, esse contato íntimo com o outro, essa questão de sexualidade, ela vem muito de forma cultural com tudo que a gente aprende, como que a gente é criado, né? Então, são coisas que cada pessoa, né, vai ter de uma maneira diferente, vai enxergar isso de uma maneira diferente, dependendo do meio social onde ela vive, né, como que ela foi criada, quais os valores e tudo mais. Então, o ser humano, ele não necessariamente vai se apaixonar e escolher o pai ou mãe de seus filhos, né, ou tipo, igual os animais, como que eles escolhem seus parceiros? Eles escolhem por aquele que é mais forte, por aquele que é mais bonito, aquele que tem uma atração melhor em relação à cor de pena. Então, os animais, eles fazem isso, escolhem seus parceiros pensando que tipo de filhos eles vão ter. Porque eles precisam de um filho mais forte, né, para poder se defender e tudo mais. Só que nós, seres humanos, a gente não necessariamente se apaixona para poder escolher o pai de nossos filhos. Existem outros fatores extremamente importantes para a gente poder fazer essas escolhas, como empatia, né? Gostar da pessoa, do que a pessoa é, ter uma sensação de segurança com aquela pessoa. O humor faz muita diferença. Então, às vezes, não é o bonito, o mais bonito ou o mais forte que vai fazer a gente se apaixonar. Vai ser aquilo com que a pessoa tem, a postura que a pessoa tem diante da vida. Se a pessoa é uma pessoa boa, trabalhadora,
o tipo, né, de como que essa pessoa vive no meio social, o comprometimento. Então, isso tudo acaba sendo levado em conta para poder acontecer um relacionamento entre duas pessoas. Às vezes, a razão acaba falando um pouco mais do que a emoção e você acaba pegando tudo que uma pessoa tem de bom dentro dela para poder se transformar numa pessoa que você se apaixona, começa a se apaixonar, começa a gostar daquilo que a pessoa é. Então, deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui. Tá, o que a gente fala é interessante, né? Que a gente para um momento e pensar qual é o meu entendimento sobre o significado de duas palavras, sexo e sexualidade. Então, isso tem diferença, tá? São duas palavras que tem, a gente acha que tem o mesmo significado, mas elas também têm as suas diferenças. Então, sexo e sexualidade não são a mesma coisa. O sexo ele vai se referir às características biológicas da pessoa, que vai definir os seres humanos como macho ou fêmea, como homem, mulher, com uma concepção que a gente tem de masculino e feminino, tá? Então, isso é a definição de sexo. É quando eu falo, eu sou do sexo feminino, eu consigo entender quem é do sexo masculino. Isso se refere ao meu sexo biológico, tá? Então, a gente também, né, usa esse termo sexo para poder definir a questão do ato ou da atividade sexual. A sexualidade é um pouco mais ampla, né, do que essa questão do ato sexual ou do sexo feminino e masculino. Então, a sexualidade ela é vivida em relação em desejos, em crenças, em valores, comportamentos, práticas, né, relacionamentos, independente se esse relacionamento seja entre duas mulheres, entre dois homens, entre uma mulher ou um homem. Mas a sexualidade está falando dessa vivência, de ser expresso em desejos, tá? Então, a sexualidade ela vai fazer parte da personalidade de cada pessoa. É uma necessidade básica, é um aspecto do que o ser humano tem que pode ser separado ou pode se juntar isso a outros aspectos da vida. Então, a gente pode pegar a sexualidade e juntar com as coisas que a gente tem, levando o ponto de vista religioso, o ponto de vista familiar, as culturas que vêm sobre isso, né? Sobre o que a gente aprendeu, onde a gente vive, o meio social onde vive. Então, isso tudo pode influenciar na sexualidade, tá? Então, a sexualidade ela pode ser expressa de várias formas. Através de pensamentos, através de sentimentos, de ações, da nossa interação. Ela vai também influenciar a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, o que nós temos um pouquinho de diferença entre esses dois é que sexo é quando a gente está se referindo ou ao ato sexual em si, ou o sexo biológico, feminino ou masculino. A sexualidade a gente vai estar se referindo a algo vivido, né, expresso nos desejos, nos sentimentos e tudo mais. E isso pode ser influenciado por culturas, pela religião, pela família, pelo meio social onde a gente vive. E a sexualidade acaba, né, sendo influenciando, na verdade, a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, a gente terminou nossa aula aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. E amanhã eu vou passar para vocês uma atividade lá no portal, tá bom? Beijos, até mais!